Então, o HPV é um vírus de transmissão sexual. Ele está muito disseminado na nossa população, então cerca de 80% das pessoas têm o vírus e nem sabe da existência dele. E ele é dividido em dois grandes grupos: o de alto risco oncogênico, ou seja, aqueles capazes de causar o câncer, principalmente do colo do útero. E esse grupo é representado pelos subtipos 16 e 18, principalmente, e os de baixo risco, ou seja, aqueles que causam apenas verrugas na nossa vulva que incomodam, mas não estão relacionados ao câncer, tá? Os de alto risco podem causar lesões de baixo grau, que são lesões bobas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de NIC1, né? Que às vezes pode dar no nosso Papa Nicolau. E muitas vezes nosso próprio organismo já se encarrega de eliminar esse vírus e a gente só segue, a gente não precisa fazer tratamento, tá? E as lesões de alto grau, que são as que merecem atenção. Essas lesões têm que ser tratadas, tá? Principalmente através de pequenas cirurgias no colo do útero, para que haja a prevenção do câncer do colo. Se elas ficarem com a gente, em 5 a 10 anos elas podem causar o câncer, tá? Bom, aí vocês vão me perguntar, como que a gente então previne o câncer do colo do útero? Então esse é um exame bastante clássico, que é o famoso preventivo, o exame de Papa Nicolau, que ele é coletado através da colocação do espéculo, e aí a gente consegue, através de uma escovinha, capturar células descamadas do colo do útero que podem apresentar aquelas lesões que eu tinha falado, de alto grau ou de baixo grau. Hoje em dia, os novos protocolos vêm defendendo a realização do teste do HPV em vez do Papa Nicolau, que é você detectar se você tem o vírus mesmo no seu organismo. Uma vez que o HPV é o único causador do câncer de colo, se você tem o vírus, se você é HPV positivo, é importante escolher o Papa Nicolau todo ano. Mas se você não tem o HPV no seu organismo, você pode espaçar a coleta em até 5 anos, se você não tem nenhuma história anterior, tá? Então, isso permite que a gente fique em cima de quem realmente precisa, que são aquelas pacientes que têm o HPV positivo. Na rede pública ainda não tem o teste do HPV, então o Papa Nicolau faz muito bem esse papel, tá bom? E aí, se tiver duas citologias, que é o Papa Nicolau, negativas, dá para espaçar a coleta em 3 anos. Começa a coleta com 25 anos e encerra a coleta com 65, tá? Esse rastreamento. Em meninas não vacinadas, a gente tem a boa vontade de começar mais cedo, com 21 anos. E se meu teste preventivo vem alterado, né? Então, se o teste do HPV detectar esses subtipos mais perigosos para o câncer do colo do útero, que é o 16 e o 18, ou se o Papa Nicolau vier com alguma alteração, a gente encaminha a paciente para colposcopia, que é aquele exame mais chato, né? Que é visto é colocado espéculo também. A gente coloca ácido acético primeiro, depois o Lugol, que é o iodo, são 2 etapas. E aí o médico olha com o microscópio e faz biópsias de algumas lesões que ele pode eventualmente ver. E aí a gente tem a comprovação de que existe mesmo uma lesão, né? No colo do útero, que a gente vai ter que tratar de repente. Pode ser uma lesão de baixo grau, que a gente consegue acompanhar, como eu já tinha falado, e a gente não precisa fazer tratamento, o próprio organismo costuma mandar essa infecção embora em no máximo 2 anos. Ou tem uma lesão de alto grau que a gente precisa tratar, tirar um pedaço maior do colo do útero numa cirurgia chamada de CAF, cirurgia de alta frequência ou conização, tá? A gente precisa tratar, senão pode progredir para câncer. Então, o Papa Nicolau e o teste do HPV fazem uma triagem e a colposcopia faz a confirmação da existência dessa possível lesão, tá? Bom, então, por fim, eu queria falar com vocês a respeito da vacina do HPV, que, ao meu ver, é a única maneira que a gente tem de erradicar essa doença do nosso planeta e garantir que as nossas meninas no futuro não vivam com esse fantasma. A vacina existe, ela é muito eficaz, gira em torno de 100% a eficácia dela. Tá disponível no SUS, nos postos de saúde, para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E essa é a melhor fase para eles receberem a vacina, porque é quando eles ainda não tiveram contato com o vírus e eles vão ter uma máxima produção de anticorpos, tá? Se esse adolescente já passou dessa fase, não tem, né, mais direito à vacina, vale a pena vacinar mesmo assim? Vale a pena vacinar mesmo assim. Então, quanto mais cedo, melhor.
não importa a idade, tá? E já tem estudos também mostrando que mulheres até 45 anos têm benefício em relação à eficácia também. Então, eu recomendo para todas as minhas pacientes tomarem a vacina. E, inclusive, as pacientes que já trataram lesão de alto grau, tem estudos mostrando que elas têm menos recidiva da lesão, né? Tem menos risco de ter de novo uma lesão de alto grau, tá bom? Lembrando que quando passou da faixa etária dos 14 anos, a gente só consegue a vacina na rede particular, tá? Na rede pública para os adolescentes são 2 doses, e na rede particular para os mais velhos são 3 doses, tá bom? Espero ter ajudado, um beijo grande para vocês e feliz Semana da Mulher!